Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Nós continuamos do capítulo 13 do livro, intitulado Ponderações de Vicente. E no programa passado, nós comentávamos sobre o que o Vicente relata de um amigo dele, cirurgião, médico, e no relato que nós estudamos, ele informou que esse cirurgião, apesar de exímio cirurgião, né, ele, na hora lá dos seus procedimentos, ele deslocava a mente para grandes negócios financeiros, né, porque ele já estava, pela sua fama que ele adquiriu, ele já estava inclinado totalmente às aquisições monetárias, se desvirtuando da sua missão de sacerdócio da medicina, né? E mais adiante, então ele diz isso, e mais adiante ele diz que não fosse a proteção dos espíritos, essa atitude dele podia ter comprometido a vitalidade de muita gente. E aí nós comentamos sobre isso, sobre o que a atuação dos espíritos em acontecimentos de nossa vida, muitas deles, alguns desastres que não tem que acontecer, que nós não temos que ser vítimas, os espíritos atuam. Lemos a questão de número 528 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec faz menção a isso, perguntando sobre uma questão, no caso da 528, é um projétil que atingiu uma pessoa e os espíritos desviaram. E aí buscamos esse raciocínio da resposta dos espíritos a Kardec, colocando aqui no relato de Vicente, né? E mais adiante, outra coisa interessante também é que ele relata que muita gente que desencarnou nas mãos desse médico, devido à sua irresponsabilidade, essas pessoas, esses espíritos, continuaram a persegui-lo com ódio dele, né? Mas mesmo assim, amigos do operador, amigos do cirurgião, tentaram convencer algumas pessoas, conversar com os espíritos para deixarem disso, mas mesmo assim alguns não cederam. Dois não cederam. E esse detalhe de amigos do operador, que também nós comentamos, que apesar de toda a sua negligência e o seu mau comportamento, ele tinha amigos. E aí nós também colocamos a questão 495 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre a proteção dos espíritos sobre nós, se o espírito protetor pode nos abandonar ou não. E no comentário dessa resposta, que é muito bonito, e que é escrito por São Luís e Santo Agostinho, eles dizem que nós temos realmente sinceros e dedicados amigos no plano espiritual. Muito mais sincero do que a gente possa imaginar. E esse aí é um deles que está aqui relatado do Vicente. Que apesar do comportamento, porque se fosse depender do nosso comportamento para a gente ter amigo espiritual, a gente estava sem amigo, a maioria de nós, não é? Não, por isso que Jesus recomendava granjeai amigos com a riqueza das vossas injustiças ou iniquidades. Porque é assim que o Espírito pede para a gente raciocinar, né? Toda vez que a gente ajuda alguém, esse alguém tem amigo espiritual. Todo mundo tem, todo mundo está cercado pela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso fala. Quando a gente ajuda alguém, a gente está angariando mais amigos, porque a gente está ajudando de quem ele gosta. Quem a boca do meu filho... Como é que é, Tereza? Beija. Quem a boca do meu filho beija, a minha adoça, diz o ditado popular. É mais ou menos assim, né? Então vamos continuar a partir daí, né?
Parágrafo 19. Horrível, né? Isso, horrível. Horrível, exclamei. André Luiz falando. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Então, se ele não é culpado, como é que ele pode ser atormentado? Porque no caso desses dois rapazes, que morreram dois rapazes, esses dois espíritos que estavam obsediando ele diretamente não fez nada de errado naquele caso. Mas vamos ver, é muito interessante o que ele vai explicar agora. Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. Vamos parar aqui um pouco, porque isso é muito interessante. E a gente tem um caso parecido com esse, não é a mesma coisa. No livro Entre a Terra e o Céu. O livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ele retrata uma história de algumas famílias longa. Mas o trecho que nos interessa é o seguinte. O Amaro, personagem do livro, era casado com a Odila. E a Odila desencarnou. Eles tinham 2 filhos. O Júlio, o menorzinho, o caçula, e a Evelina, já jovem, adolescente jovem, né? E aí, a Zulmira, a Odila morreu, o Amaro casou de novo com uma pessoa chamada Zulmira. A Zulmira tinha ciúmes do Júlio, o filho mais novo do Amaro, porque o Júlio ficava toda hora com papai, e ela tinha ciúmes essas coisas doentias que a gente tem. As doenças da alma. Da alma, né? Que a gente já falou. Às vezes da alma. E aí, nesse ciúme que se torna doentio, já começa a extravasar, eles estão num passeio numa praia. E a Zulmira está de mão dada, o Júlio está de mãozinha dada com a Zulmira. Ele tinha 5 anos na época, não é isso? 5 anos. E aí ela solta a mão dele para ele ir na água. E quando ela solta a mão dele para ir na água... Ela vira para o outro lado. Ela não quer saber. Olha, praia, onda batendo, todo mundo sabe o que é, né? Quando o menino vai, a onda engole, ele desencarna. Quando ele desencarna, começa o desespero dela. Ela se arrepende do que fez, porque a intenção dela era ele se afogar. Se livrar dele. Né? Resumindo, a história é essa, mas tem uma história muito bonita, Livros da Terra e o Céu. É sensacional esse livro. E aí, o instrutor, o ministro lá, que é o instrutor, Clarencio, ele fala com o André Luiz assim: a pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica, a Zulmira, e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Claro. O marido percebeu, ela diz, ele não sabe da intenção dela, mas ele viu que ela foi negligente, não tomou conta do menino, o menino morreu. Aí, olha a pergunta do André Luiz: mas à frente da lei, quer dizer, da lei de Deus, Zulmira é culpada? O sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não, no sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Aí o André Luiz falou: ué. Aí ele explica: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Então, é isso que vou fazer esse caso aqui com o que está aqui nos mensageiros. Não é a mesma coisa. Mas a Zulmira lá não é culpada dele ter desencarnado, porque ele ia desencarnar. Se a gente vê a história do Júlio, ele foi um ex-suicida. Na última encarnação, mas ela é culpada, se jogou no rio. Ele tinha que desencarnar desse jeito. Só que ela não precisava dela fazer isso. Ela é culpada pelo mal que ela desejou. Foi o que ele está explicando. É o que você não leu. Quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Então ele está explicando que ela é culpada pelo mal que ela desejou fazer, mas pela morte em si não. Ele ia morrer de qualquer jeito. O que o Espírito está ensinando para a gente? Quem dá e tira a vida é Deus. Eu dou um tiro nele, eu mato ele. Não, quem matou foi Deus, não fui eu. Eu sou culpado pelo mal que eu desejei. É diferente. É o caso aqui do nosso médico, quer dizer, guardado as proporções de raciocínio. No caso aqui, ele não está cortando a barriga, eu vou matar esse desgraçado. Não é isso. Mas a negligência dele fez com que desencarnasse muita gente. E aí,
Muita gente. E esses que desencarnaram estavam na hora de desencarnar. É isso que o Espiritismo está nos ensinando. Ninguém desencarna fora da hora. Ninguém. Mas o escândalo é necessário. E ninguém encarnou para fazer o mal. Exatamente. De quem promove o escândalo. Quem promoveu o escândalo aqui indiretamente foi o médico. E diretamente lá foi a Zulmira. Mas cada um no seu resgate. Aí a gente continua, né? Quer falar alguma coisa? Não. Aí ele continua assim. Realmente não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente. Desculpa, me perdi. Na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, o Vicente está falando aqui do colega dele que está nas zonas inferiores. Há alguns anos, lembra que ele falou lá no início da conversa, da história? Ele fala, está há alguns anos, né? Esses alguns anos, por que ele está há alguns anos lá? Tá? Que a gente falou, se o André Luiz também que falhou, saiu. O Vicente saiu. Por que o outro colega continua lá? Porque ele está começando a explicar assim. Ele está intranquilo com a consciência dele. Ele se julga culpado em razão das outras falhas, quer dizer, teve outras falhas. Aí é a questão do nome chamado remorso. Com o remorso dele, ele abriu uma brecha bem grande, e nessa brecha, esses dois espíritos que morreram, que são espíritos mais embrutecidos e cruéis, foram em cima dele, vão cobrar, né? Porque a gente não precisa necessariamente resgatar com quem a gente fez mal diretamente. Porque no caso dos dois, ele não foi negligente, mas ele foi com muitos outros. Então ele está devendo a lei de Deus. Ele não está devendo, ninguém deve a fulano ou ao Beltrano. Deve a lei. A gente deve a lei. Ele com remorso abriu brecha, os dois, entraram. No livro Ação e Reação, no capítulo 17, o André Luiz vai dar um outro exemplo sobre essa questão de quando a gente tem a consciência culpada, o remorso bate, a gente abre brecha para a gente sofrer o assédio como ele está sofrendo, ou experimentar a mesma situação que a gente fez outro passar. No livro que eu falei, né, no Ação e Reação, capítulo 17, tem a história do Léo. O Léo é alguém que está desencarnando, vai receber ajuda, porque ele está passando pelo que está passando com toda a santidade, vamos dizer assim, sem reclamar, sem blasfemar, porque não basta sofrer, né? Você tem que saber sofrer, e ele está sabendo. E aí o André Luiz sabe, né, fica sabendo que o que ele está passando hoje foi o que ele fez com o irmão numa encarnação passada. Só que o irmão perdoou ele. Ele fala assim, Fernando, que foi o irmão de outra encarnação que ele perturbou, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas, porque ele mata o irmão, ele enfia um punhal no peito do irmão. Primeiro maltratou o irmão, fez e acontecer, até que matou, espoliou, matou. Mas o irmão, o Fernando, que foi o irmão espoliado e foi assassinado, ele perdoou ele. Ernesto entrou mas o que aconteceu? Esqueceu-lhes a ofensa. No entanto, vergastado pelo remorso, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, porque antes ele era Ernesto, agora ele é Léo, que o fizeram presa de inomináveis torturas. Então, o André Luiz está se inteirando do porquê que o Léo, tão resignado, está sofrendo tanto. Se ele é uma alma boa, uma alma fiel a Deus, ele como é que se diz? Ele é uma alma espiritualizada, aí
eles conseguem, né, captar na memória do Léo o que aconteceu. O Fernando perdoou, mas o remorso abriu uma brecha. Nessa encarnação como Léo, ele teve um irmão que fez exatamente a mesma coisa. Porque a gente deve à lei, a gente não e deve... E o que Jesus fala, né, Teresa? Sentiu por sentiu. Sentiu por sentiu. Só que como ele soube bem aproveitar, né? Como ele realmente se arrependeu verdadeiramente, ele desculpou o irmão que fez isso com ele. Ele desculpou, ele realmente é uma alma que se curou. A gente não está tratando da cura real. Ele é uma alma que se curou, tanto que ele é ajudado nesse aspecto. A gente não sabe de outras dívidas, né? Tanto que o André Luiz fala isso nesse capítulo. Quanto a essa dívida, ele quitou, porque ele não reclamou. Então, o nosso amigo médico, aqui o que nós estamos conversando sobre ele, que não tem o nome, era o exímio cirurgião. É o senhor exímio. Ele, né, vou chamar assim, ele, no caso desses dois, não foi ele que provocou a morte, mas como ele tem remorso, como ele tem a consciência culpada, ele abriu uma brecha. Aí os dois, foram para cima dele, com toda a força. Agora, essa que a Teresa comentou, aproveitando, ele abriu uma brecha. Então, ele fala assim, só vou ler mais um trechinho para a gente comentar mais um pouco. Ele fala assim, todo erro, ele continua falando, traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes, por causa dessa brecha que a Teresa falou que ele abriu. Está faltando o que nele? Vontade. No livro Ação e Reação também, no capítulo 19, o instrutor lá do livro, Druso, ele vai falar assim sobre a questão dessas consciências culpadas. Ele fala assim, é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens, quer dizer, para reencarnar, que o corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina que é necessário valorizar. Aqui, nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias após malversarem os bens da vida. Malversar é esbanjar, desperdiçar. Ele não era um exímio cirurgião? Não foi preparado para isso? Ele está malversando os bens da vida, ele não está aproveitando, né? Tanto que ele ganhou fama e dinheiro porque ele era um exímio cirurgião, não é qualquer um não, né? E mais adiante o Druso fala assim, aí ele vê como é que essas almas aportam lá no plano espiritual. É assim que desentrançadas da matéria densa, aqui aportam batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiratórias, nas quais presas de antigos adversários ou de velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, a se lhes expressarem na mente por desequilíbrios funestos. Então, muitas vezes um caso desse, como esse cirurgião, se ele não tiver a força de vontade para se desvencilhar dessas forças algozes que o Vicente está falando aqui, ele pode ficar com desequilíbrio e reencarnar desequilibrado. Aí a gente vê muitas vezes crianças, e hoje em dia tem muito, o caso de autismo, não estou dizendo que é isso, cada caso é um caso, mas muitas vezes... com problemas mentais. Mentais, né? Pode ser. Então, o que os espíritos estão dizendo para a gente? Qual é a solução? É a nossa vontade de melhorar, que é a grande lição que o André Luiz veio trazer para nós lá no seu umbral, quando ele sai de lá. Ele que saiu de lá. Foi resgatado sim, mas pela vontade dele em primeiro lugar. Então é essa vontade, né, que está faltando aqui para o nosso exímio cirurgião. E outra coisa, a gente tem que lembrar que Deus não tem um caderninho anotando as nossas faltas, não. Os nossos erros e as nossas faltas estão todos arquivados na nossa consciência. E ninguém foge da consciência. Você pode até adormecê-la por um pouco, mas chega uma hora do despertar. E aí, não é? É o nosso amigo Gregório, que está com a consciência adormecida do mal que praticou, mas no livro Libertação. Mas a mãe dele...
a Matilde, ela já consegue perceber que ele já está meio entediado de só fazer o mal, porque nós somos filhos da luz. Então chega uma hora que a gente fica tão afastado da luz, do amor de Deus, que a gente começa a sentir falta, porque a gente precisa ser abastecido por esse amor. Então, ele, de alguma maneira, o Gregório, eu acho que ele estava nessa cidade há porque ela diz que consegue ter, que ele já está mais de 300 anos na condição de juiz cruel, mas que há 50 anos, se eu não me falha a memória, ela consegue ter acesso a ele. Então, ele adormeceu um pouco, mas não conseguiu, a gente não tem como anular completamente. Um dia ela desperta. Agora, em falar em erro, no programa passado eu falei uma coisa errada, queria me desculpar. Eu fiz uma referência ao espírita, o grande trabalhador espírita, Jerônimo Mendonça, cujo codinome é o Gigante Deitado. Eu disse que ele, numa encarnação passada, uma das encarnações que ele teve foi na noite de São Bartolomeu. Mas os biógrafos dele dizem que ele foi no Egito, a reencarnação de 2 príncipes muito cruéis. Um teria sido Cambises. E ele também foi um rei, Luís da Bavária, uma das encarnações, né, dele, e que ele também agiu muito mal. Então eu queria me desculpar fazendo essa ressalva. Essa referência está no livro Jerônimo Mendonça, Vida e Obra. Estão essas referências lá. Mas realmente, para a condição que ele reencarnou, não é? Realmente ele estava muito doente da alma, mas... Gente, tem vídeos dele no YouTube sensacionais. As palestras dele eram uma coisa maravilhosa. Por isso o Gigante Deitado, ele não conseguia se mexer. Qual é a felicidade para você, Jerônimo? O que ele falava? Era poder virar de lado. Ele não conseguia. E ele tinha que dormir com um peso no peito, não sei quanto, para poder não doer e respirar normalmente. Mas uma resignação, uma alegria. Ele falava para o Divaldo assim, às vezes encontrava o Divaldo ia muito no Chico, ele, né? E às vezes, Divaldo, olha só que diferença. Você fala para as pessoas, mas eu que saio carregado, porque todo mundo carregava ele na cama. E era de uma alegria, as pessoas iam lá com problemas mesquinhos, saia de lá com vergonha, porque ele só transmitia alegria. A mãe dele tinha, eu não sei quantos filhos, 7, eu não sei quantos eram, eu esqueci. Era bastante filho. Meu filho, eu tenho que acreditar, porque ela não era espírita. Eu tenho que acreditar nesse negócio de reencarnação. Por quê, mamãe? Porque eu tenho vários filhos, né? Todo mundo está aqui comigo, o único que viaja todo é o que não anda, que é você, para lá e para cá. Eu não sei o que é isso, meu filho. Então, Dr. Fritz teria dito a ele que a doença dele era a doença dos 3 6. Né? C, Chico, a letra, né? Acho que foi através do Chico, não sei, mas foi o Dr. Fritz que disse. A doença dos 3 6 sua, aí ele não imagina, né? Que doença é essa? Karma, cama e calma. Porque ele passou a vida toda numa cama por conta de um karma e com calma, né? Que ele estava passando. Tem a história dele no livro que a Tereza citou e tem no YouTube também, na internet. Muito bom, para a gente motivar. Quando a gente achar que tem problema, ouve dele, porque a gente não tem muito não. Bom, estamos encerrando mais um programa, graças a Deus, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje nós continuamos estudando o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos, que Deus, Jesus e os bons espíritos possam continuar nos amparando, nos ajudando, nos inspirando a seguir o melhor caminho, não é? O melhor caminho é... Só lembrei agora de uma frase que o Léo fala no livro Ação e Reação. Quando a nossa dor é grande, mas ela não gera outras dores nas pessoas, é sinal de melhora eminente. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.